Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Minuto de Graça aqui no GraçaCast. O GraçaCast, você sabe, você encontra nas principais plataformas agregadoras de áudio, no canal do YouTube e nas redes sociais como @GracaCast. E nas últimas semanas a gente está vendo como a ofensa aprisiona e o perdão liberta. Então o tema de hoje é sobre liberar perdão. Um tema muito importante e que a gente vai começar hoje falando sobre como se edificar na palavra de Deus, como edificar sua vida na palavra de Deus. Esse é o início. E lá em Mateus, do capítulo 7, versículos do 24 ao 27, a gente pode ler assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. E assim como nós lemos no versículo acima, a gente deve edificar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o que outras pessoas dizem. E muitas vezes a gente deve fazer o quê? Parar tudo e ouvir com atenção a voz de Deus, principalmente quando vozes começam a nos dizer o que fazer. E a gente não deve olhar essas situações apenas com o ponto de vista nosso e dos outros, que é limitado. E a gente deve fazer o quê? Colocar a nossa confiança em Deus. Que ela não deve estar ligada a circunstâncias, experiências e emoções, mas somente em Deus. Como diz em Provérbios 30:5, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Em Salmos 37:5, que está escrito: devemos entregar nossos caminhos ao Senhor e confiar no agir dele. Então a nossa fé e esperança, elas devem estar em Deus e não em nossas próprias forças. A gente deve confiar em Deus, em sua vontade, agradando Ele e não as pessoas. Isso é a nossa base da gente se manter firmes em Deus. Ele é nosso alicerce, Ele é a nossa rocha, a gente tem que estar estabilizado nele. E seguir seus exemplos e assim também sempre liberar esse perdão necessário, que muitas vezes é um processo muito difícil, mas é essencial. Por quê? A palavra ela nos orienta que a gente deve fazer isto. E se você não consegue liberar o perdão, o que você deve fazer? Pedir perdão a Deus por isso e pedir sua ajuda. Deus, eu não estou conseguindo perdoar, me ajude nisso. E com certeza Ele vai te dar todo esse apoio que você precisa para liberar o perdão, porque é a vontade dEle. Então, se lembre sempre de como a falta de perdão ela pode te aprisionar, te privar de viver momentos bons, de retomar relacionamentos, de ouvir a voz de Deus. E quando a gente libera perdão, a gente sente essa paz e a presença de Deus em nossas vidas. Em Mateus, no capítulo 18, do 28 a 34, a gente tem uma parábola sobre perdão, que eu vou ler aqui. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo saiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Quando os outros conservos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Então, o que a gente aprende com essa parábola? Que a gente deve aceitar e perdoar. Isto é a obediência a Deus. Aceitar que a gente deve perdoar. Então, permita que o Espírito Santo te dê essa capacidade de perdoar e retirar toda essa amargura do seu coração. Ela não somente está fora dos propósitos de Deus, mas ela também atrapalha a sua vida. Então, examine seu coração, peça para Deus te ajudar a retirar essas mágoas da ofensa. Em Mateus, capítulo 18, versículo 15, está escrito assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então procure ajudar os outros na reconciliação, ao invés de fazer julgamentos ou condenações. A palavra, ela ainda nos diz também sobre suportar uns aos outros em amor, como está em Efésios 4:2. E é muito importante que a gente se lembre sempre que perdoar é obedecer. E a palavra de Deus, ela nos diz pra gente perdoar uns aos outros. Isso a gente pode ler em diversos versículos na Bíblia, como em Mateus 18, do 20 ao 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Em Marcos 11, 25, 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra uns aos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Em Colossenses 3:13. Em Mateus 6, do 14 ao 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, te convido a praticar, a liberar o perdão, todo o perdão que você necessita. Peça a ajuda de Deus para fazer isso. E sempre que estiver difícil perdoar, pedir a ajuda de Deus. Ele te ouve, ele é nosso ajudador. Não se esqueça. Então converse com ele de coração sincero. E ore para liberar esse perdão. E essa é a mensagem de hoje. Compartilhe com quem precisa. Não deixe de curtir e seguir nosso canal. Até a próxima!